Bom dia! Hoje, como é sábado, eu decidi que o meu café da manhã seria feito com esse querido aqui, chamado coador vietnamita, ou simplesmente FIN. FIN, não de final, FIN com PH. Esse método de extração é conhecido por ser um método de extração bem demorado, bem lento, cuja pré-infusão demora cerca de 5 minutos. Então é um método de extração bem slow coffee e eu achei muito apropriado para fazer num sábado de manhã. E hoje eu vou compartilhar como é que funciona esse método de extração. Para essa receita, aqui o café já está no meu moedor, eu vou usar 20 gramas, porque é um método que permite esse tipo de receita. Aqui em casa, o melhor copo que eu tenho para fazer esse tipo de café é essa taça aqui, porque é transparente. Então, durante a extração do café, eu vou mostrar o café pingando bem devagarzinho no copo e é o único copo que eu tenho para isso. Por isso eu vou usar essa taça mesmo. Aí eu vou separar aqui o coador, já o filtro inteiro. Eu vou separar as duas partes dele, essa prensa que tem em cima, esse tipo de peneirinha que prensa o café, da parte de baixo. Vou deixar ele aqui para daqui a pouquinho eu vou escaldar. Eu vou deixar a peneirinha já separada aqui do lado para depois ser mais fácil de colocar. A peneirinha e a tampinha, que depois eu vou mostrar para que serve essa tampinha aí. Deixar a balança certinha e vou lá esquentar a água para daqui a pouco começar a fazer. Deixar a taça aqui um pouco distante do visor da balança para depois conseguir mostrar o quanto de água que eu estou colocando e o café, enfim, tudo certinho para não ter erro. Para escaldar o filtro, como eu separei ele nas duas partes, eu vou escaldar primeiro essa parte de baixo e vou derramar bastante água nesse começo, é normal. Eu deixei a peneira separada e eu vou fazer bem lentamente esse momento mesmo. E vai cair um pouco de água aqui na balança, mas não tem muito problema. A ideia é só passar água bastante pelas paredes do filtro, não só esquentar o fundo dele, mas escaldar também as paredes do filtro, porque durante a extração do café a água vai estar entrando em contato aqui também. E se tiver muito fria essas paredes do filtro, a temperatura vai mudando. Então eu escaldei primeiro essa parte, depois eu coloquei a peneirinha. Eu não escaldei a peneira junto logo de cara, porque senão ia ser muito difícil de tirar depois, porque ia ficar muito quente, também ia dilatar e eu teria dificuldade de desrosquear depois. Aí aqui já deixei o filtro escaldado, já joguei fora a água da taça e tudo mais. E é importante ver que quando eu coloco o café, eu não vou ficar batendo muito no filtro, porque sempre tem um pouco de fine. Esses fines podem cair, atravessar a peneirinha e cair lá no copo, e aí vai ficar uma bebida esquisita. Então, para nivelar esse pó, quando eu coloco a parte de cima e rosqueio ela um pouquinho, ela já vai naturalmente nivelar todo o pó de café. Aí não precisa ficar dando aquelas batidinhas normalmente que são feitas nos filtros, nos métodos filtrados. E é importante deixar o filtro também bem nivelado, não deixar ele nem para um lado nem para o outro, muito inclinado, porque aí vai atrapalhar na extração. Vai deixar ele bem retinho para conseguir fazer direitinho. E a tampinha está esperando o momento dela de ser usada. A pré-infusão desse método dura 5 minutos. E esse peso que vocês estão vendo aí não é o peso real, tá? É o peso do café com a água e a tampinha. Na verdade, o peso que eu coloquei ali foram 60 gramas de água, porque como tinha 20 gramas de café, eu coloquei 3 vezes a quantidade de água. Então aquele peso ali é o peso com a tampinha, tá? Mas o tempo de infusão foi esse, foi 5 minutos de pré-infusão do café. Agora eu vou começar a fazer a extração propriamente dita. Vocês podem ver que já tem um pouquinho de café no fundo da taça. E aí quando eu começo a colocar água, ele vai gotejando. Isso é uma coisa muito mágica, muito única desse método. E eu quis colocar esse copo transparente, mesmo que ele esteja um pouco embaçado, para que dê para ver esse gotejamento acontecendo. É uma extração muito lenta,
né, por ter esses 5 minutos de pré-infusão, mas conforme ele começa a gotejar, é muito bonito de ver, e o resultado é um resultado bastante exótico, bastante específico também, e eu acredito que tenha muito a ver com essa ausência de filtro de papel e com esse tempo longo de pré-infusão também. E eu vou mostrar daqui a pouquinho a finalização dessa extração, que a água fica quase até a beira do filtro e vai descendo muito devagar. Depois eu vou colocar a tampa em cima e eu vou deixar extrair até o final. Aí já está com a tampa em cima do filtro e já está terminando a extração. Agora é só esperar e ver esse gotejamento acontecendo bem lentamente. Vocês podem ver o termômetro ali do lado, que eu estava realmente vendo a temperatura da água, que estou usando 90 graus a temperatura da água, desde a pré-infusão até a extração inteira com 90 graus de temperatura. A moagem que eu usei foi uma moagem um pouquinho mais grossa, mas não tão grossa quanto a da prensa francesa, porque por conta de eu ter feito essa pressão com essa peneirinha de cima, a moagem grossa ela permite também que não fique muito condensado o café, não fique muito difícil de passar água outra vez. Se eu tivesse feito uma moagem muito fina, teria sido muito difícil de a água passar através e teria provavelmente ou feito um café super extraído, ou talvez nem tivesse passado a água, porque teve alguns testes que eu fiz que eu coloquei a água e o café estava muito compactado, muito duro e a água não passava. Então realmente tem que ser uma moagem não tão fina para conseguir fazer o método até o final. Aí esse ângulo aqui é para mostrar a cor bonita que ficou e também fazer um plano artístico aí do café gotejando, terminando a extração, para justificar essa minha escolha de copo e também esse ângulo que eu estou mostrando aqui. Olha só a cor como ficou bonita, dá até para ver eu refletido ali. E aqui é o resultado final. Vou dar uma mexida no café para juntar todas as camadas da extração e ele ficar com um sabor mais equilibrado. Bom, terminada a extração, eu vou mostrar aqui o café que eu usei, que é esse catuai do Panamá, tostado pela Coffee Hatch, que é uma torrefação ali de Milão. E é um café que eu tenho já há um pouquinho de tempo, ele foi tostado aí para filtro. Eu tenho esse café há cerca de 3 semanas. E é um café que tem umas características bem interessantes, cítricas. E que como é meu café da manhã, vou tomar esse café aqui no cálice, mas junto com esse pão doce que eu tenho, que é um pão que lembra um pouco o panetone, mas ele é um pouquinho mais durinho. E é meu café da manhã, então eu vou fazer dessa forma exótica mesmo. Vou começar, claro, com o café, para ver se ele trouxe essas notas cítricas que eu estou acostumado, ou se esse método trouxe alguma coisa diferente. Aí eu gosto sempre de, primeiro, antes de sair tomando, sentir o aroma, dar uma olhada na cor, ver se como é que está a oleosidade do café. E esse método permite que o café fique bastante oleoso, que deva haver bastante os óleos do café. É uma coisa que não é todo mundo que gosta, mas eu particularmente acho interessante o café com essa característica aí. E realmente é um café que eu esperava sempre que ele tivesse uma acidez mais presente, um pouquinho dessas notas de casca de laranja, talvez um pouco até uma mexerica, um pouquinho de amargor da mexerica, assim, mais ácido mesmo. Mas no caso dessa extração, desse método, é uma característica que ele traz bastante, que é ficar bastante doce o café. Costuma ressaltar a doçura. E nesse caso foi a mesma coisa. Trouxe bastante doçura para o café e me agradou bastante. É uma coisa que normalmente quando eu vou tomar café eu sempre busco essa doçura, mais do que acidez. Eu particularmente é um gosto pessoal meu. E esse método me trouxe essa possibilidade aí.
Bom, esse foi um vídeo relâmpago que eu resolvi fazer na manhã de sábado, mas também era um vídeo que eu estava querendo fazer faz tempo sobre esse método que eu uso bastante aqui para fazer meus cafés lentos, meus slow coffees. Então eu gostaria de compartilhar nesse vídeo aqui, que é um método que normalmente ressalta a doçura do café, que é uma característica que eu gosto bastante de encontrar, mas também é um método que, por ser lento e por ter essa característica de apertar o café, de nivelar o café, de fazer essa extração quase que um bolinho no café, é um método que também não perdoa café ruim. Toda vez que eu tentei fazer um café mais ou menos, ou muito torrado, ou de baixa qualidade, nesse método aí ficou impossível de tomar. Então é um método que normalmente os vietnamitas preparam até em cima do leite condensado, por conta deles terem essa cultura de terem café muito tostado, às vezes até robusta, um robusta de má qualidade, né? E aí eles têm esse conhecimento de que esse método extrai talvez um café de uma maneira mais igual, mais assim, igualada mesmo, né? A água desce de forma igual por todo o café. Não tem muito aquela coisa da turbulência, então é um método que não perdoa os maus cafés. E quando o café é bom, ele acaba ficando bem doce.